Olá, prezados irmãos, graça e paz. Aqui é a pastora. Essa introdução, Eu tive o privilégio de gravar só o hino ela já é oficial uma da Igreja bênção. de Cristo, que foi lançado no concílio da igreja em Natal, Rio Grande do Norte, no ano de 1986. Quantas vezes Vamos lá, vamos quiseste cantar junto? então mudar teu pensar, teu modo de agir. Diga, e ao sentir, é lindo ouvir vocês. Ai, não, eu sei que foi ruim, mas o melhor vem agora. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama, assim como tu és. Mesmo quando impossível e não há solução, teu Senhor e meu Senhor estende a sua mão. Grande coral, grande uma vez, outra vez, vai o pouco mais. Eu sei que hoje aqui eu os meus homens e gostas nem fez da paz. Eu sei que hoje aqui Jesus em Por não mover, o inimigo se conserva, sempre disposto a combater. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Se tu amas a Cristo, ó Igreja, se a fé mora em teu coração, já marchai na sã peleja sobre o comando do bom. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza é sem igual, ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, oh, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz
muito perto o dia que nós não vamos apenas falar, nós vamos entrar nesta cidade. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. As
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio, Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca
Jesus. Convido os irmãos para se colocar de pé e nós vamos orar nesse momento. E foi pedido para a gente orar aqui por uma jovem. Ela aceitou Jesus, é a Vitória. A Vitória, né? Pode vir para cá. É a Vitória. Vitória Talita, né? E a gente vai orar. Eu vou convidar o pastor para orar e assim a gente já inicia o culto, pastor Davi. Aí assim a gente já inicia o culto e depois que o pastor orar por Vitória e pelo início da nossa reunião, o grupo varonil vai cantar os louvores e louvores congregacionais. Depois, o diácono presbítero Andreaso faz a leitura e ora. Saúdo os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer e pedir a graça do Senhor sobre a vida da nossa irmã que aceita nesse momento. Pai Celeste, nós te adoramos, ó Deus. Nós te bendizemos porque nos deste a oportunidade de chegar até aqui para te adorar e te bendizer por causa das tuas maravilhas e da tua misericórdia. Queremos apresentar cada irmão, cada irmã que chegou até aqui, os que haverão ainda de chegar. Toca em cada coração, Senhor, e que o teu Espírito Santo trabalhe em cada vida e que nesta noite tenhamos momentos de celebração e de adoração. Apresentamos esta jovem diante do teu altar, a decisão que a mesma faz de aceitar o teu filho como Salvador. Abençoa, Senhor, derrama a tua bênção, fortalece o seu coração e enche da tua graça para testemunhar do teu amor e da tua grandeza. Abençoe o pregador da noite, os que vão cantar, todos os teus servos sejam tocados por causa da tua bondade. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Os cantadores em harpa cristã, 467 e 525. 467 e 525. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade
tribulação, Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha sem par do deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego dirá, sobre as ondas poderás andar. solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. canta a igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Todos agora. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Canta a igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus, o nosso Salvador. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Convido os amados irmãos para ficar de pé e abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, Salmo de número 121, e tem como título: Deus é guarda fiel do seu povo. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não torquenejará. Eis que não torquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oremos no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno, Pai santo e poderoso, nesta noite a tua igreja está aqui para te louvar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Vem ficar conosco nesta noite, falar o nosso coração, meu Deus. A tua igreja se reúne aqui, está de coração sedente, Pai querido, para ouvir de ti, Pai, a tua palavra, para sentir de ti, meu Deus, o teu poder e a tua maravilhosa glória, Pai. Abençoe também, Pai querido, aqueles que ouvem esse serviço de som através das redes de comunicação, a qual transmite a tua palavra nesta noite, Pai. Vai de encontro a cada lar que ouve a tua palavra, meu Deus, abençoando, guardando e livrando de todo mal. Nos fala o nosso coração nesta noite. Guardamos a tua palavra lida neste momento em cada coração nesta noite, que o seu povo possa sair daqui cheio, meu Deus, cheio de ti nesta noite. É o que te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, graças a Deus. Nós chegamos nesse lugar para adorar
bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e por isso a gente adora o nome do Senhor com reverência, porque nós estamos diante do Senhor, e diante do Senhor precisamos ter reverência diante dele, amém? Vamos continuar. O grupo Vozes de Júbilo tem a oportunidade nesse momento de trazer um hino de louvor ao nosso Deus. Depois do Vozes, vou convidar o irmão Cesimar para trazer também um hino de louvor ao nosso Deus. E depois de Cesimar, o Cedro também vai louvar o nome do Senhor. A nossa saudação nesta noite é no nome de Jesus. Aleluia. Por tudo que fizeste em meu viver, Senhor Jesus. Pelos meus pecados deste a tua vida, provaste teu amor para a humanidade, quando deste a tua vida numa cruz. Não encontro palavras para descrever a tua grandeza e teu grande poder, teu grande amor, Jesus. É pura, é verdadeira, é mais que uma paixão, traz acesa no meu coração. Senhor, estou aqui, quero te agradecer. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim. Pra te dizer que vivo pra te engrandecer, que sou dependente desse amor para viver. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar,
descrever a tua grandeza e teu grande poder, teu grande amor, Jesus. É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão, é brasa acesa no meu coração. Senhor, estou aqui, quero te agradecer, pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui, pra te exaltar, te entregar o melhor de mim, pra te dizer que vivo pra te engrandecer, sou dependente desse amor para viver, pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui, pra te exaltar, te entregar o melhor de mim, pra te dizer que vivo pra te agradecer, que sou dependente desse amor para viver, pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui, pra te exaltar, te entregar o melhor de mim, pra te dizer que vivo pra te engrandecer, que sou dependente desse amor para viver. Amém. Aleluia, glória a Jesus. A minha saudação é em nome de Jesus. Vamos louvarmos todos juntos. Aleluia. Amém. Enquanto há tempo, desperta a igreja, que o noivo já vem, vestido de branco, cercado de arcanjo e anjos também. O tempo comprova no sol, nas estrelas, na lua e no céu. Desperta, é hora, já está às portas o Filho de Deus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Os olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Amém, Jesus. Aleluia. Talvez ainda hoje, quem sabe mais tarde, o céu se abrirá e o noivo tão lindo, de olhar reluzindo, aparecerá. A igreja adornada irá se encontrar com o Filho de Deus, deixando este mundo por uma morada eterna no céu. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória subindo. Pelos olhos da fé. Amém, Jesus. Aleluia. Igreja desperta, a qualquer momento o Senhor voltará.
será no segundo, e em trevas o mundo então ficará. Em busca do povo que tanto pregava a mensagem da cruz, o povo humilde que o mundo deixou foi morar com Jesus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Glória a Jesus. Amém. Nós saudamos a amada igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um vento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos seus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um vento derramado, adorador com puro, todo meu. Só sei dizer que tu Cantar, vai louvar o nome do Senhor. Depois de Valdir, a gente vai ouvir o Cairóis, o grupo Cairóis. E depois do Cairóis, o irmão Lucio também vai cantar um hino.
enquanto Lucio canta, a igreja contribui com a sua oferta em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos em nome de Jesus. Estou feliz de estar de volta à casa do Senhor. E agradeço àqueles que oraram por mim, que não puderam me visitar, mas ficaram orando por mim. Agradeço a vocês todos. Agradeço o pastor Ivanildo, a irmã dele, Kézia, que nos ajudaram, me deram a força para eu fazer essa cirurgia. A força maior foi deles dois. Eles nos ajudaram. Eu agradeço a eles. Eu não tenho como pagar eles dois. Quem vai pagar é Jesus. E o pastor Davi, que orou muito por eu. Sempre eu pedi oração a ele. E ele nunca deixou de orar por mim. Né, pastor? E ainda continua orando. Aleluia! E glórias a Deus! Ô, glória! Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigo para sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí se julga um fracassado. E do teu lado não fica ninguém. Ô, glória! Os amigos se vai, e quem sorria com você e deixa jogar da solidão. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amiga eu sempre vou levar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, o meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar e a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Aleluia! Adoro o Senhor com alegria, igreja. Oh, glória! Estou feliz de estar de volta para louvar e bendizer o nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que
tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amiga ou sem amiga eu sempre vou levar a certeza que está comigo, grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Já caiu! Eu vencerei. A prova vai passar e a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei. A vitória vem, aleluia! Esse foi o troféu da vitória que Deus me deu. Agradeço a todos vocês que oraram por mim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus, amém? Oi. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir ao mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim.
Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Também trago minha saudação da igreja no nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar. A igreja se alegra, canta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é mais que o santo. Ele é mais do que os querubins. Ele é o santo do santo. É pra ele que eu canto assim. Ele é o mais poderoso. Ele habita no céu de luz. JSUS, o seu nome. Ele é Jesus. Nada nesse mundo se fez sem ele. Tudo que foi feito por ele se fez. Davi disse: ele é o rei da glória. Ele é Jesus, é o rei dos reis. O profeta maior que Elias, como rei mais de Salomão, mais humilde que Jeremias, tem mais forte que Gideon, poderoso mais que Eliseu, mais amado que Daniel. JSUS, o seu nome, o Emanuel. Nada deste mundo se fez sem ele. Tudo que foi feito por ele se fez. Davi disse: ele é o rei da glória. Ele é Jesus, é o rei dos reis. Ele é Jesus, é o rei dos reis.
Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos agora ouvir a ministração da palavra. Vou convidar o pastor Reginaldo Costa. Será o ministrante da palavra de hoje. Ele vai fazer a leitura e em seguida o presbítero Lindomar vai orar e o pastor volta para ministrar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A minha saudação em nome de Jesus, amém? Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos para nossa reflexão. Livro de Atos, capítulo 2. Amém? Atos capítulo 2, versículos do 42 até o versículo 47. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 2, 42 a 47. Amém? Passemos a ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Meus amados irmãos, eu trago a minha saudação, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, em cuja presença nós estamos, ó Pai. Queremos, ó Deus, pedir, ó Deus amado, pelo Teu Filho que há de transmitir o Teu recado nesta noite aos nossos corações. Pai, que seja uma palavra edificante, ó Deus, uma palavra que alimente o nosso espírito, ó Pai, que a Tua igreja possa caminhar a cada dia, a passos largos, ó Pai, anunciando o Teu reino, a Tua palavra, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua salvação, ó Deus querido, aos confins da terra, meu Pai. Nos abençoa, Senhor, fica conosco no nome de Jesus. Amém e amém, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estou muito grato a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando no culto de doutrina. Eu aprendi, e não sei se é errado ou se é uma grande respeito, reverência, mas eu entendia antes, né, e louvo a Deus porque a Igreja de Cristo a gente aprende cada dia, que normalmente o culto de doutrina era o pastor titular da igreja que pregava, né. No começo eu tinha essa visão, o presbítero Tiago Santiago, o culto de doutrina sempre seria o pastor titular que pregava. Nós aqui sabemos e convivemos em Cristo que vários dos nossos irmãos têm esse privilégio, esta oportunidade de pregar no culto de doutrina. Então, para mim, é motivo de gratidão ao nosso Deus e a confiança do nosso pastor de ministrar num culto de doutrina. E quando eu falei para os irmãos sobre o livro de Atos, eu fiquei olhando, não disse o capítulo imediato,
porque normalmente quando nós ouvimos falar alguém, é quase que eu acho que muita gente tem esse sentimento, quando se fala em pregar em Atos dos Apóstolos, normalmente nos é remetido ao grande dia, ao dia de Pentecoste, e isso não tem problema, porque isso é bom, né? A gente lembrar sempre daquele que habita em nosso coração, onde um dia houve um momento tão extraordinário com a igreja do Senhor. Possivelmente acho que um dos maiores momentos mais extraordinários pós-morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero tratar com os meus irmãos hoje sobre a igreja primitiva. Então, o que a igreja primitiva, um exemplo para nós seguir, né? Um exemplo que a igreja deixou para cada um de nós seguir. Nós sabemos que surgiu isso com a descida, logo após a descida do Espírito Santo, né? Lá no dia de Pentecoste, profecia essa anunciada pelo profeta Joel, há aproximadamente quase que 900 anos antes de Cristo, 850 anos, perto de 900 anos antes de Cristo, Joel anunciou que este momento iria acontecer. E como todas as coisas que o nosso Deus fala por meio dos seus profetas ou dos seus servos, acontece, obviamente que esse grande dia iria acontecer e aconteceu. E após esse dia de Pentecoste, a igreja ela começou a viver vários momentos, entre eles perseguições, entre eles momentos difíceis, entre eles momentos de grandes lutas, mas também momentos extraordinários, como autoridade na hora da pregação, autoridade na hora de anunciar, autoridade na hora de chegar para o povo e dizer: arrependam-se dos seus pecados. Então foram momentos maravilhosos que a igreja viveu, mesmo diante de tantas adversidades e dificuldade. A igreja passou a viver momentos extraordinários que a igreja do Senhor nos dias atuais talvez não esteja vivendo. E foi exatamente por esta razão que eu trouxe essa mensagem. Nós temos um grupo daqui da igreja, de alguns irmãos da igreja, eu tenho no grupo salvo lá como equipe de apoio, né, que é uma equipe que tem aqui na igreja, que dá um apoio, mas os meninos chamavam esse grupo de Avança Chapada, não sei porquê, foi antes de eu chegar, mas está acontecendo no momento, entre esse grupo, algo maravilhoso, onde todos os dias, alguns dos irmãos, normalmente mais Magnus Keller e o presbítero Ivanildo Marcos, levam perguntas da Bíblia, apresentam um texto bíblico e os irmãos começam a aprender o que aquele texto quer dizer, o que o Senhor tem falado, e várias perguntas surgiu. Entre essas perguntas, surgiu a pergunta de: será que nós temos verdadeiramente buscado a Deus como a igreja lá em Pentecoste? Será que nós verdadeiramente, nós cristãos, nós temos buscado a Deus com fidelidade, com inteireza de coração? Nós temos aproveitado, aqueles irmãos aproveitaram a descida do Espírito Santo, e nós cremos e sabemos que nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e aí nós temos verdadeiramente feito algo, tomado atitudes, nós temos verdadeiramente nos comportado para agradar este morador, esta pessoa que habita em cada um de nós. E é dentro dessa pergunta que eu quero, junto com a amada igreja do Senhor, com os irmãos que estão em casa, os amigos que estão em casa, tirar alguns ensinamentos para nós nesta noite. Eu quero, junto com os meus irmãos, eu vou pedir aos meus irmãos que fiquemos atentos, não desperdicemos. A gente pode hoje mesmo dizer ao Espírito Santo que nós queremos buscá-lo como a igreja primitiva, que nós queremos viver, queremos ter autoridade. Olha, no início do culto eu vinha chegando, uma jovem se converteu ao evangelho da salvação. Mas irmãos, nós temos vivido momentos de pregações, do levar do evangelho, momentos. Agora mesmo, terça e quarta, a nossa igreja fez um momento de cruzada aqui na comunidade de Santa Cruz, e aí a gente vê os irmãos
às vezes talvez um pouco desinteressado, talvez os irmãos estejam, nós pastores, diáconos e presbíteros, estejam desatentos na hora do apoio. Por isso que eu quero nesta noite, mediante a palavra de Deus, trazer pelo menos uns exemplos da igreja primitiva, para que nós possamos renovar nossa fé e ao mesmo tempo seguir esse tão lindo e belo exemplo da igreja primitiva. Quem dos irmãos que está aqui, que gostaria de ver em cada culto, almas se convertendo ao evangelho da salvação? Quem dos irmãos que está aqui, que queria ver seus filhos, esposa, esposo, amigos, se convertendo ao evangelho da salvação? Joel anunciou que o Espírito viria sobre a igreja. O Espírito veio sobre a igreja. O Espírito está na igreja. Mas esses irmãos, eles se esforçavam por seguir as orientações. E a primeira coisa que eu quero trazer para nós é de como é que esses irmãos viviam. Como esses irmãos se comportavam. Como esses irmãos, eles viviam naquela época, para que nós possamos tirar alguns ensinamentos para os dias atuais. Primeiro é que esses discípulos, esses irmãos, quando aceitaram o evangelho para suas vidas, eles viviam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Que doutrina é essa? A doutrina, meu irmão, a doutrina em si era o arrependimento. E com este arrependimento, o batismo, e com o batismo, o perdão. Mas se a gente observar, Pedro, quando anuncia, ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos. E aí parece que muitas vezes nós, cristãos, nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos nos arrependido do erro que nós cometemos. Parece que a gente não entende, porque a Bíblia nos mostra que na hora que acontecia o arrependimento, o batismo, começava a acontecer entre os irmãos a comunhão, viver no mesmo propósito, viver com o mesmo objetivos. As orações dos irmãos era para que o evangelho da salvação encontrasse os perdidos. O evangelho de muitos dos grandes heróis da fé era: Senhor, nos dá alma, nos abre oportunidade, nos abre local para pregarmos o evangelho. Mas aí a gente está vendo, meus amados irmãos, e eu estou falando comigo primeiramente, que nós poucos estamos indo a culto, que nós poucos estamos participando da escola bíblica, que nós poucos estamos apoiando o trabalho da igreja. E aí como é que nós demonstramos que nós vivemos na doutrina do apóstolo? Que nós já fomos batizados, que nós recebemos perdão. Mas e aí? E a comunhão, aonde é que está? Eu tive conversando com os irmãos que a gente foi a Santa Cruz, que eu nunca andei tanto na minha vida até chegar na igreja de Cristo, porque igreja abençoada que tem prazer em fazer a obra de Deus, igreja que se mobiliza para fazer a obra de Deus. Eu tenho outros irmãos de outro ministério e diz: ei, vocês não param não podemos parar, porque o Jesus ainda não veio buscar a tua igreja. Então o ir de pregar o evangelho é até a vinda de Jesus. Muitas vezes a gente prega, as pessoas não aceitam, não tomam a decisão naquela hora, mas a semente ela foi semeada. E quantas pessoas nós não conhecemos que só depois de alguns anos a semente que foi semeada em um culto lá no Olho d'Alga da Bica, em um culto lá em Carnaúba Seca, em um culto lá em Santa Cruz, estão dizendo: eu estava um dia em um culto e eu vi uma pregação, naquele dia eu não tive coragem, mas hoje eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, a demonstração de viver nessa doutrina vem o arrependimento, mas logo após tudo isso, vem viver no mesmo propósito por meio da comunhão. Comunhão, viver no mesmo propósito, viver com o mesmo objetivo.
Qual é a missão da igreja? Anunciar a palavra de salvação. Mas o profeta diz: como ouvirão se não há quem pregue? Quem é que tem esta missão? É aquele que foi alcançado pelo Evangelho. O segundo aqui está no versículo 43, este primeiro está no 42, o segundo está no versículo 43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o meu segundo ponto aqui é que eles temiam ao Senhor. Eles se convertiam de uma forma tal que eles entendiam que a conversão dele teria que impactar. Hernando Dias Lopes diz que quando você conhece a história daquela pessoa, a necessidade que ela está passando, você passa a ser responsável por essa necessidade de ajudá-lo. Então o temor fazia com que aquele cidadão, alcançado pela palavra de Deus, não quisesse para o seu vizinho, não quisesse para o seu próximo o mal que estava sobre a vida dele, mas anunciava para ele, cheio do Espírito Santo, aquele que podia mudar a tua história. É isso que a igreja precisa fazer. Esse temor tem que causar em mim não só o medo de ir morar no inferno, o temor de ter a minha alma perdida, mas anunciar para os perdidos que não continuem neste caminho, porque o destino é ruim, que assim como eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo. Jesus morreu na cruz pelo pior pecador, dentre os quais eu sou um, você é outro. Então eles cresciam por causa do temor, mas esse temor, ele gerava evidência, não era um faz de conta, não era só dizer, eu aceito Jesus, chegar na igreja, ficar correndo e rodopiando, chegar na igreja, começar dancinhas e invenções que a gente tem visto por aí. Não, é uma igreja militante, é uma igreja que sai das quatro paredes e sai para anunciar o evangelho que salvou a tua vida. Não é um evangelho de faz de conta, é um evangelho, conversão é uma volta ao contrário. Eu ia para lá, mas a minha vontade é de ir para lá, mas não vivo mais eu, mas como disse o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim. E aí, meus irmãos, milagres aconteciam, quando estes homens tomaram essa decisão de temer ao Senhor. Nesse temor e obediência ao Senhor, eles eram cheios de autoridade para fazerem a obra de Deus, não para usurpar da fé dos outros, não para tirar proveito da fé dos outros, mas para anunciar aquele que verdadeiramente faz milagres. Somos apenas ferramentas na mão do Senhor para levar esta mensagem de salvação, para orar pelos enfermos e eles serem curados. Esta é a autoridade para anunciar o Filho de Deus. Terceiro, não havia questionamentos. Eu sei, eu tenho certeza, ou talvez não tenho tanta, que o nosso pastor Davi, ele nem passa por isso, ele nem é questionado por nada, ninguém duvida do que ele diz. Eu sei que ele não passa por isso, passa não, né? Não, pastor, eu não vou deixar o senhor responder não vou deixar não. Mas irmãos, temos aqui pessoas que talvez que tenham a mesma idade que eu tenho, só de caminhada na vida cristã, mas nunca, do meu tempo para cá, se houve tantos questionamentos bobo sobre o que se fazer na obra de Deus. Desse jeito é melhor, daquele jeito é melhor. Meu irmão, se o cidadão, se o pastor, se a dirigente do ciclo de oração me chamar para pregar, e se o Senhor a direcionou para um tema e eu fui convidado, eu tenho que manter fidelidade a esse tema que foi determinado, não inventar porque de última hora eu orei e o Senhor mudou. Não mudou. Isso é questionamento fajuto e mentiroso. O Senhor determinou um tema, e esse tema deve ser obedecido.
Mas não é só nisso, é em outros meios. Vamos fazer um evangelismo, vamos seguir de 2 em 2 por essa rua. Se nós fôssemos por aquela rua, seria melhor. Meu irmão, tem alguém na direção deste trabalho. Escute a voz de quem está na direção do trabalho. Mas não, ultimamente, questionamentos, dúvidas, não era assim na igreja primitiva. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade. Unidade para seguir em frente. Unidade para anunciar o que a palavra já determinou. Aleluia. E aqui, os desapego com as suas próprias coisas, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ser resiliente, entender a dor do seu irmão, entender a necessidade do seu irmão. Eles compreendiam, não só quando eu precisar, eu quero ser apoiado, mas na hora que o fulano está precisando, eu acho que esse negócio está errado. Infelizmente a gente tem vivido isso, mas está errado. A igreja de Pentecostes nos diz que diante das perseguições, eles se uniam. Não ficava crente falando de crente, crente falando do pastor, não, eles se uniam, eram nas perseguições que eles estavam de mão dadas, uns defendendo os outros, para que o evangelho encontrasse corações aflitos. Essa era a igreja primitiva. Tinham defeitos? Possivelmente sim. Mas uma igreja orientada pelo Espírito Santo sente o que o seu irmão está sentindo, participa do que seu irmão está sentindo, vive o que seu irmão está sentindo. E aí esta união aconteceu de forma extraordinária, porque junto com essa união, houve-se obediência a Deus, mesmo em meio a todas as lutas, porque hoje está fácil pregar o evangelho, como o pastor Davi citou aqui em certa ocasião. Antes ficava de carona em carona, outros aqui, Pistaci já falou, viviam de carona em carona, pegando o local, saindo a pé. Eu ainda vi a igreja de Cristo, acompanhei a igreja de Cristo aqui na Chapada, de bicicleta, e alguns a pé, e alguns estão aqui presentes, na dificuldade. A igreja de Pentecostes era pior. A igreja naquele momento, quando Jesus morreu e ressuscitou, que a igreja continuou com o evangelho morando em si, anunciando o evangelho, eles sofriam perseguições. Você é cristão, está desempregado. Você é cristão, não tem mais espaço na família. Você é cristão, você vai ser apedrejado. Você é cristão, você vai ser queimado vivo. Mas mesmo assim, eles não negavam a sua fé. Eles viviam unidos uns aos outros. Mas e aí, meus irmãos, dá para nós fazermos da mesma forma? Dá. Por quê? Porque eles só tinham esta autoridade, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Quem dava essa autoridade a ele era o próprio Deus, mas eles buscavam, eles oravam, eles perseveravam em oração, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. O que está faltando para nós? Orar mais comunhão, ou não, igreja? Será que só é comigo? Será que sou eu? Porque quem primeiro prega é quem primeiro deve apanhar. Não tem diferença. Quem primeiro prega é quem primeiro apanha. Por que Pedro, porque Paulo e Silas foram parar na prisão? Por que Pedro foi apedrejado? Lembra de Pedro? Vou só recapitular aqui um pouquinho, voltar um pouquinho. Como foi Pedro diante de uma mulher quando Jesus ia sendo crucificado? Isso eu não conheço.
Quando alguém disse que ele parecia com ele, eu nunca nem vi. Mas na hora que eles começam a ter comunhão, viver em união, com a descida do Espírito Santo sobre eles, meu amigo, Pedro disse: antes importa obedecer ao nosso Deus do que aos homens. Por isso, meus amados, é na crise. Será? Aí a gente vai bater talvez um sentimento de pessimismo? Lógico que não, que a igreja não é assim. Mas se a gente observar a história da igreja, a gente estudando a história da igreja, observando, a igreja era na crise que ela crescia. Era nos momentos de dificuldade que a igreja crescia. Às vezes eu vejo alguns irmãos saudosistas dizendo: naquele tempo era bom, nós orávamos mais, nós nos ajoelhávamos mais. O que é que mudou? As oportunidades são as mesmas. Por isso, tem algo que vocês sabem disso, tem surgido um movimento nojento, e começam a chegar gotículas em nossos meios, que é o movimento do desigrejado. Eu adoro em casa, eu fico em casa, é a mesma coisa. Culto e doutrina, não, eu vou domingo. Irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que congregava. A igreja do qual nós somos remanescentes nos dias atuais, era uma igreja que participava, era uma igreja que adorava junto, como a gente já falou aqui, como a Bíblia já anunciou. Olha o que diz o versículo 46, não era dia de domingo só, não era uma vez por mês, não era uma vez por ano. A Bíblia diz que diariamente, eu vou repetir, diariamente perseveravam unânimes. É bom, né? Andreas, quando vai-se um projeto que diz foi votado por unanimidade, a gente se alegra. Ou então um aluno, quando diz eu fechei a prova, o aluno se alegra. Quando você participa de um concurso que diz eu fechei a prova, você sai com a certeza que você será chamado, possivelmente, as suas chances aumentam. A igreja primitiva, eles perseveravam unânimes, aonde? Em casa, nas calçadas conversando? Não, perseveravam no templo. Aleluia! Partiu o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo têm um coração agradecido na sua mais simples refeição. Igreja do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos nos alegrar de estarmos na casa do Pai, de adorarmos a um Deus vivo. Nós somos o único povo na terra que adoramos um Deus na presença dEle. Nós não estamos aqui adorando e o nosso Deus está em outra cidade. Não, Ele está aqui. E aí imagina, quantos de nós não queria ter um parente que já se foi aqui do ladinho para bater um papo agora, né? A gente ia se alegrar. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, está aqui. E aí, meus irmãos, os irmãos estavam sempre juntos, e esta igreja crescia. Eles tinham a alegria em meio à tristeza. A alegria deles era tanta que a tristeza não fazia muita presença. A tristeza não era destaque. O destaque entre os irmãos era a alegria. Em meio à perseguição, nada incomodava a igreja nem impedia de adorar a Deus. Por isso, irmãos, na dificuldade, não fique em casa. Não é a melhor solução. A comunhão com os irmãos sempre será melhor. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E sabe o que a gente aprende ainda mais com a igreja primitiva?
que ela era uma igreja saudável, era uma igreja sadia. E aí, concluindo, aleluia, a igreja primitiva nos mostra o crescimento da igreja, mesmo condicionado, agora crescimento condicionado a algumas situações. Primeiro, congregar. Segundo, oração. Terceiro, comunhão. Fora disso, meus irmãos, a gente é apenas um amontoado de pessoas sentado em bancos, ouvindo louvores que alimentam o nosso ego, ou música que alimenta o nosso ego. Mas se nós, verdadeiramente, nós formos uma igreja que congrega, que participa, que ora, que tem comunhão, não tem na terra nem o maior exército que existir que venha derrotar esta igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus queridos, a Bíblia, ela nos mostra que estes irmãos, eles viviam assim, ó. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. A igreja, ela era um destaque para as comunidades que ainda não conheciam o Deus que a igreja anunciava. Mas o bom exemplo, o bom comportamento da igreja, o caminhar da igreja era tão maravilhoso, tão espetacular, que as comunidades observavam a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos, os momentos de oração, o partir do pão, e aí sim, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja exemplar é a igreja que vai levar a palavra de salvação e apresentar Jesus Cristo ao perdido. Nenhum de nós temos poder para convencer ninguém, mas nós temos como levar, pela nossa caminhada, pela nossa dedicação, pessoas a Cristo, e aí sim, o Espírito Santo convencerá o pecador. Por isso, meus queridos irmãos, voltemos a obedecer e a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele realmente nos ensina e merece ser adorado de todo o nosso coração. E aqui eu concluo perguntando: primeiro, a igreja primitiva é um bom exemplo a seguir? Segundo, faça uma reflexão nesta noite, pergunte a si mesmo. Olha que eu não estou apontando ninguém, nem acusando ninguém, não sou juiz nem promotor. Eu quero fazer junto com você, como irmão em Cristo Jesus, a seguinte pergunta: eu faço para mim, e você faz para você. Temos verdadeiramente buscado a Deus como Ele merece? Temos verdadeiramente adorado a Deus como Ele merece? Temos verdadeiramente tido comunhão com os nossos irmãos, como a Bíblia nos instrui? Se a sua resposta for sim, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, e que o Espírito Santo te encha cada dia mais para assim permanecer em crescimento e graça. Mas se não, é momento de arrepender, é momento de reconhecer que desta forma não estamos agradando a Deus. E o nosso objetivo aqui é buscar agradar aquele que nos salvou. Eu aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obedecer a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente obedece a Deus, o restante a gente é fácil de fazer, né? Agora desobedecendo a Deus, aí vai todo desmantelado o restante da caminhada, né? Mas obedecendo a Deus acima de todas as coisas, aí vai dando certo. Irmãos, está registrado aí no boletim, amanhã, um culto de gratidão lá na casa de Onessino, na congregação
a qual eu dirijo aqui na Carnaúba Seca, 4, 5 quilômetros, é o máximo. Daqui para lá, se você não tem nenhuma programação para amanhã, eu estou lhe convidando para fazer parte, para louvar ao Senhor, para participar desse culto, lá na casa de Onessino, culto de gratidão. Ele está completando 80 anos. Hoje a gente foi lá e almoçou com ele e deixamos o culto para amanhã. E a gente está convidando a você que está aí sem programação, né? Amém? Está aí no boletim. E o pregador será o pastor Sebastião Arthur, né? Amanhã, lá na Carnaúba Seca. Pastor Davi, com a oportunidade. Saúde os irmãos mais uma vez. E amanhã teremos culto evangelístico lá no Bacurau 1, na casa do irmão Juraci, na Rua da Mansidão. E quem não for para Carnaúba, quem não ficar aqui, então deve ir participar do culto amanhã, no Bacurau 1. No próximo sábado, teremos o culto de gratidão pelo aniversário de organização da nossa congregação em Sororoca. E a gente deve participar daquele momento de gratidão. Tem um transporte à disposição que vai estar aqui às 6h30 para levar os irmãos que desejarem, que não tiverem transporte, para irem até a comunidade de Sororoca. Isso sábado, né? Deus abençoe, vamos estar presentes. E no domingo, às 9h, nós teremos a nossa escola dominical. E a gente convoca a igreja para participar, apoiar a escola. O número de pessoas na escola é muito reduzido. E isso porque os irmãos não vêm, é só isso. Se os irmãos vierem, não tem problema. Isso se acaba. Uma hora e pouco de escola, de trabalho com as devocionais, tudo. Então, a gente convoca os irmãos. Eu sei que a gente tem muito o que apresentar para não vir, o que não é necessário. Eu vou arranjar um motivo para não ir à escola, para não ir ao culto. Ora, mas crente fazendo isso, o pior é que está fervendo de crente fazendo isso, para não vir. Se fosse para uma guerra, para a gente matar gente, não, ainda não era necessário inventar motivos, né? Mas para vir para a escola, para vir para o culto da sua igreja, a gente arranjar uma justificativa, às vezes até mentindo. E vocês sabem que eu não estou inventando nem acusando. Não me entendam desse jeito. Vocês sabem que muitas vezes, todo domingo, você tem que fabricar uma desculpa para não vir à escola.
Isso é muito ruim para você, para a sua família e para a igreja. Então, domingo, 9 à noite, às 19, nós estaremos aqui para mais um culto de gratidão. Deus abençoe. A irmã, a equipe de missões avisa que no próximo domingo haverá cantina para a missão. E o que elas vão oferecer é sanduíche, né? A último domingo é uma bênção, né? Porque quando eu procurei, eu demoro a sair daqui, quando cheguei lá fora não tinha mais nada. Já tinham comprado tudo, né? Que bênção. Aí a gente come do que os outros compram e dão para a gente. Mas eu gosto de cooperar, gosto de contribuir. Me parece que há uma venda antecipada, né? Pronto. Mesmo que eu não coma, porque eu não como sanduíche. E nada do que elas fazem. Não é porque é ruim, não, é porque eu não posso, né? Não devo. Posso, mas não devo. Se não devo, também não posso. Essa é a história. Então vamos lá, minha gente. Vamos alegremente fazer a obra do nosso Deus. O que ouvimos aqui, as orientações, exatamente para a gente fortalecer a nossa alma e o nosso coração. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer com a oração e também a bênção apostólica. Eu vou convocar o bispo Tarcísio para essa prática. Vamos orar. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Amado Senhor, Deus grande, santo, todo-poderoso Deus, nós estamos agradecidos por este momento que tivemos, Pai, pela Tua palavra ministrada, por tudo quanto foi feito, por cada irmão, por cada irmã, cada pessoa que aqui chegou, nós queremos rogar a Tua bênção por cada um, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Pai, queremos suplicar a ação do Teu Santo Espírito no meio da Tua igreja, ó Deus, para que receba o toque divino, a unção dos céus, para a continuação desse trabalho, a missão da Tua igreja. Fica conosco, nos despede em paz, guarda a nossa vida, meu Pai, dando-nos livramento em todo o tempo. Fica conosco, nos abençoa e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todo o teu povo, agora e sempre. Amém. Amém.